Gente, sejam muito bem-vindos ao podcast Consulta Fora da Caixa, versão quarentena em casa. Hoje a gente vai conversar sobre dieta flexível. Então, a gente vai uma das dietas mais faladas, né? Que é a dieta flexível, onde o que mais se fala é: vou comer de tudo, posso comer o que eu quiser e mesmo assim vou obter resultados. Assim, né? No pensamento de todo mundo, isso seria maravilhoso, né? Explica pra gente como que Isso. funciona a dieta flexível realmente. A dieta flexível, ela é uma dieta que ela tem a base dela é a contagem de calorias. Só que por que que ela não é, então, a mesma dieta que contar calorias? Porque na dieta flexível é estabelecida a quantidade de macronutrientes, ou seja, a quantidade de carboidrato, de gordura e de lipídio que a pessoa vai ingerir ao longo do dia. Quando a gente conta só caloria, a gente não, né? Porque o nutricionista geralmente, né, não é para trabalhar assim, né? Mas quando a premissa é contar calorias, tanto faz de onde essa caloria vem. Tanto faz. Eu posso, se fosse só pensando em contar calorias, eu poderia comer 1.000 calorias, por exemplo, no dia. Tanto faz, eu poderia comer 1.000 calorias comendo só arroz. Já quando é na dieta flexível, a lei da dieta seria: posso comer 1.000 calorias desde que seja valor assim aleatório, só para exemplificar. 30% gordura, 20% proteína e 50% carboidrato. E aí, o praticante da dieta flexível não. Tanto faz. Ele que escolher de onde que vem isso. E aí, geralmente, o que eles fazem? Usam aplicativos de contagem, tipo Fact Secret, para poder fazer esse acompanhamento, né? E, e aí não é tão simples assim fazer uma dieta que dá resultado, né? Mas eu também não sou contra a dieta Se fosse assim, flexível todo de mundo forma tava alguma. magro. Se fosse assim, não precisava de nutricionista, né? A gente fala, igual eu falo, podemos falar todos os dias, dar um monte de informação. Realmente, o acompanhamento com o profissional faz toda a diferença, porque são anos estudando o que, que cada reação faz no organismo, né? Mas vamos seguindo, explicando melhor da dieta flexível. Então, vamos supor, vamos pegar essa base de 50% carboidrato, 30% gordura e 20% proteína. Um exemplo que eu pensei aqui é aleatório, tá, gente? Geralmente, onde que está o que as pessoas, como as pessoas agem geralmente com a dieta flexível? É igual elas agem com a dieta cetogênica. A cetogênica a maioria é carne? Mas aí ele vai e come bacon logo de manhã e fica comendo presuntos e tudo afim pensando só em tabela nutricional. E aí, se a gente estiver pensando em saúde, não vai ser suficiente eu pensar só nos macros, porque o que costuma a pessoa fazer? Ela começa a ler os rótulos. E aí ela começa a ler os rótulos, e aí, assim, ela lê o rótulo do Big Mac e vai lá e pensa, pô, tem mais ou menos 500 calorias, 23 gramas de gordura, de proteína, sei lá. E aí ela vê e pensa, é o mesmo que um prato de salada com carne, por exemplo. Ah, não, então vou comer o Big Mac, porque eu tô de dieta flexível, entendeu? E aí, dependendo de como a dieta da pessoa era antes, isso pode até fazer sentido, porque tudo que você faz que fica melhor do que estava antes vai te dar algum resultado, né? Tipo assim, se estava tudo ruim e eu comecei a fazer alguma coisa para melhorar, vamos supor. Como na dieta flexível eu falei, ela conta as calorias também. Porque se eu vou comer essa composição de macronutrientes, e o que tem calorias são os macronutrientes, né? Aí a gente tem, para quem não estiver entendendo legal, deixa eu explicar. Dentro dos alimentos a gente tem macronutrientes e micronutrientes. Os micronutrientes vão ser as vitaminas, né, as vitaminas. E aí, e os minerais. E aí isso não tem valor calórico. O valor calórico fica só nos macronutrientes. Então a dieta flexível, ela desconsidera o valor de micronutrientes. É só o macro. Ou seja, proteína, carboidrato e gordura, certo? E aí, se a pessoa não tem. Então, assim, se ela comia muitas calorias e começa a contar as calorias agora, ela já vai ter um resultado pensando em emagrecimento, né? Se ela comia muito poucas calorias e está fazendo a dieta flexível para ganhar massa, porque também pode ser feito para ganhar massa, provavelmente ela vai ganhar um pouco de massa, porque ela está comendo mais do que ela estava comendo antes. Aí depende, mas ganhar massa não é tão simples, não é só comer mais. Só comer mais a gente faz engordar, né? Para ganhar massa muscular, a gente precisa de ter um estímulo de treino,
precisa de ter um fracionamento adequado de proteínas, que é uma outra coisa também que a dieta flexível não considera. Dieta flexível, se ela colocar lá que você vai comer 20% de proteína. O praticante da dieta poderia comer 20% de proteína só de manhã, por exemplo, e não comer mais ao longo do dia, entendeu? E aí, em tese, se nesses sites que fazem esse cálculo da dieta flexível, eles vão lá e vão colocar que quer ganhar massa, por exemplo, né? Que não é só para emagrecimento. Vamos falar hoje um pouquinho diferente. Eu quero ganhar massa. E aí ele vai lá e coloca na dieta flexível o valor lá e vamos supor que deu 200 gramas de proteína por dia. E aí ele vai lá e resolve, não, então eu vou comer a proteína toda agora de manhã que já acabou, já matei isso, e proteína é o mais importante para eu ganhar massa. Mas se começar de uma vez não vai funcionar tão bem, né? Então por isso que ela é uma dieta incompleta, mas dependendo do estado que a pessoa tá, da maturidade que ela tem, ela vai funcionar alguma coisa assim. Entendeu? E você acha que ela é boa para o emagrecimento? Depende do tamanho do emagrecimento. Porque, se, igual eu falei, ela considera calorias. Então, é claro que se a pessoa estava comendo 3.000 calorias, 5.000 calorias, e assim, não é tão difícil comer 5.000 calorias por dia, igual as pessoas pensam, se não for de dieta. De dieta, de comida legal, é difícil, mas de comidas assim aleatórias, comidas recreativas, congelado, sanduíche, vixe, bate fácil. Ainda mais se a pessoa ainda tiver o hábito de tomar açúcar e refrigerante em todas as refeições, bate fácil. E aí ela começa a fazer uma dieta, mesmo que sem qualidade nutricional, mas que tem o ponderamento das calorias, ela vai emagrecer num primeiro momento. Só que ela não vai ser educada, ela não vai melhorar a saúde, provavelmente. Entendeu? Não, vai melhorar um pouco, até É, determinado ponto vai. Mas não chega no objetivo. Eu acho a dieta flexível, inclusive, uma dieta muito eleita para o efeito sanfona. Porque a pessoa vai, faz isso, ela consegue considerar essas calorias. Pensa nessa pessoa aí que eu te falei, que come 5.000 calorias por dia, de tudo aleatório. E aí ela faz uma dieta de 1.500, é claro que ela vai emagrecer. Só que ela não foi educada, ela não mudou, ela não fez uma modulação hormonal, que a gente faz isso com alimentação. E aí o que que acontece? Ela vai engordar depois, porque ela não aprendeu nada. Ela só aprendeu que se ela contar calorias, ela vai emagrecer em um curto período de prazo, em um curto período de tempo. Mas volta. assim, eu acho que muitas vezes eu vejo que as pessoas usam o termo dieta flexível para meio que esconder a forma que elas se alimentam. Para elas, assim, a maioria dos alimentos que elas escolhem é calóricos. É só uma forma de falar diferente que elas comem besteira, só que elas vão falar que estão dentro da caloria Que tá dela. dentro Eu do. acho que uma pessoa que não tem autonomia e nem maturidade ainda, acho que não é muito legal, né? Escolher essa Não, estratégia em si. não é. É igual eu tô te falando assim, na verdade, ainda tem um outro, eu lembrei aqui. Isso, dieta flexível é isso que eu expliquei pra vocês. Tem muita gente que chama o comer muito no final de semana e fazer dieta de segunda a sexta de dieta flexível. E na verdade isso não é ser dieta flexível, certo? Isso é o que acontece, né, normalmente. E o que que acontece? Eu acho que assim, a gente, todo mundo tem o objetivo, na verdade, de ter a dieta flexível na vida. Que é isso que eu tô falando com uma pessoa que está entrando e fazendo na internet. A gente, como profissional de saúde, não vai querer. Quem passa dieta, profissional da saúde que passa dieta flexível são aqueles profissionais que não deveriam passar dieta, tipo nutrólogo. Isso é muito comum. Que aí o cara vai num curso, estuda, e aí ele vê lá que, tipo, tal composição de dieta é legal e passa pro cara e ele tá lá, porque ele não é nutricionista, a parada dele é outra. Entendeu? E aí o que que acontece? Se a gente, por exemplo, souber, a pessoa, depois de um tempo, por exemplo, quando faz o acompanhamento, ou faz meu curso, ou faz o acompanhamento, ele vai aprender a comer, ele vai entender os horários, ele vai entender o porquê que o corpo dele precisa daquele tipo de alimento àquela hora, daquele tipo de macronutriente àquela hora. Vez ou outra que ele tiver a fim de comer, às vezes, um sanduíche, eu não vejo problema dele pegar e falar assim, não, hoje aí a gente ensina a pessoa a pensar como que isso não vai ser um prejuízo para ela, e ela pegar e comer um sanduíche. É óbvio que eu não vou indicar que como um McDonald's porque é cheio de produtos químicos, né? E não é legal, não é uma comida de verdade. Mas não vejo problema de um sanduíche artesanal, por exemplo. Entendeu? Mas isso quando já tem maturidade, quando aprendeu a comer.
Se ainda não sabe comer, vai ter um efeito rebote com certeza. Vai funcionar a curto prazo, não vou falar que não vai funcionar, que é horrível, porque existe um parâmetro, né? Mas não vai ser durável. E não, porque não educa. A transformação nutricional, ela acontece na mente. A primeira coisa é na mente, é entender o valor da comida, o valor da sua vida, o valor da sua saúde, entender que a gente é o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente escuta, o que a gente vive, as pessoas que a gente anda, e aí a gente consegue vir para esse conceito ampliado de saúde, igual a gente falou ontem, né? A dieta flexível, ela considera apenas dois itens, que seria a contagem de calorias e a divisão de macronutrientes. E você acha que o mais importante numa dieta é o saldo calórico? Não. É a qualidade nutricional de macro e micronutrientes. Isso é tudo, né? Porque, assim, o nutrient time também, a hora que você está comendo, o que você está comendo, pro seu tipo de vida. Porque, por exemplo, começar uma pessoa sedentária, começar o dia quebrando o jejum com um carboidrato simples, não é legal. Entendeu? E isso aí já é uma outra premissa. Isso aí a gente não tá falando nem de caloria, nem tanto da composição total da dieta. A gente tá falando do horário que ela tá comendo aquilo. Então, a gente tem que considerar o valor energético, porque, é claro, é muito importante. Tanto que antes da nutrição ficar mais sofisticada, o que a gente contava era caloria. Todo mundo já contou, todo mundo tem 30 anos, já contou caloria alguma vez na vida. Isso aí é. Já contou caloria, Bruno? A vida toda, eu acho. A vida toda, né? Todo mundo já contou caloria. Isso aí é normal. E assim, é uma informação fácil, porque contar caloria é fácil, aí é só somar, né? Então, isso aí a gente dá conta de fazer, não precisa de um nutricionista para contar caloria. Entendeu? E então, assim, mas a composição da dieta é igualmente importante. Mas, então, assim, então a gente tem que considerar todos esses fatores, que é todos os fatores importantes para a dieta. A composição de macronutrientes, a riqueza de micronutrientes, o saldo energético. Não adianta a gente desconsiderar um saldo energético, principalmente em trabalhos de intervenções de corpo. Se eu quero emagrecer, se eu quero melhorar minha composição, se eu quero hipertrofiar. A caloria da dieta, o valor energético, ele é muito importante. Porque não adianta eu estar comendo tudo certo em quantidades erradas. Se eu como em quantidade acima do que eu preciso, eu vou ganhar. E se eu não quero ganhar, isso não é interessante. Se eu como abaixo, eu vou emagrecer. E se eu quero ganhar, não quero emagrecer, então não posso desconsiderar, né? E o horário das coisas também é fundamental. Bem como alinhar isso à rotina e ser executável, né? Que não adianta nada uma dieta linda que a pessoa não consegue fazer. Muitas vezes a dieta, na verdade, uma dieta feita por nutricionista, ela nunca é uma dieta perfeita aos olhos de quem veio sem entender o caso. Porque ontem mesmo uma amiga minha me mandou uma dieta do nutricionista dela, ela mora em Belo Horizonte. E aí na dieta dela, o lanche dela é goiabada com Yakult. Aí você olha assim e fala, goiabada com Yakult? What the fuck? Que é isso? E ela queria emagrecer e ela emagreceu 10 quilos em um mês com essa dieta que tinha goiabada com Yakult. Então eu falo com ela, olha, Mari, não dá para eu entender essa dieta, porque só o seu nutricionista que entende. E assim, e ele trabalhou bem, porque você conseguiu executar e ele te entregou o resultado. Para mim, falta um pouco de disciplina nessa dieta, que lendo a dieta toda falta disciplina. Mas às vezes a paciente não está afim de entregar essa disciplina naquele momento. E aquilo é uma primeira abordagem para ela ver que vai dar resultado, entendeu? Então é muito, muito delicado o que é mais importante? O importante é a pessoa conseguir fazer e existir uma estratégia. E aí a estratégia, quando a gente fala de estratégia, não é só ser low carb, ou ser cetogênico, ou ser jejum intermitente. A estratégia está em fazer a parada acontecer. No caso dela, por exemplo, ela falou para mim, olha, eu falei para ele que eu não abria mão de comer doce todo dia à tarde. Não abria mão. E aí eu falei, poxa, podia ser pelo menos um doce de leite. Aí ela falou para mim, não, mas eu falei com ele que doce de leite eu não gosto e que chocolate 70% não é doce. Aí ela falou pra mim, isso, juro, isso foi ontem à tarde. Aí eu falei, mas isso é muito chata, credo, tipo assim. Mas o que acontece? Ele teve uma estratégia com ela que deu certo, que aparentemente a gente olha e fala, pô, não tem nada a ver. Às vezes ele até foi meio que dieta flexível com ela, a gente não sabe. Mas aí nesse primeiro momento deu certo, ela emagreceu, ficou feliz e agora tá voltando, entendeu?
que nem sempre é possível a gente educar a pessoa logo de cara. Não, na verdade, nem sempre não. Só é possível se ela já estiver querendo emagrecer, né? Por que menopausa é tão difícil para emagrecer? Olha, a menopausa, ela pode sim, dificultar um pouco o emagrecimento, mas na verdade ela não é tão difícil. Existe uma estima das pessoas falarem que é muito difícil, e aí quando a pessoa entra na menopausa, ela já entra com o mindset, né? Aquele pensamento de que, nossa, é muito difícil emagrecer na menopausa, eu já estava acima do peso e agora vai ser muito mais difícil. E aí se torna mais difícil perante essa carga energética, entendeu? Energética que eu digo assim, de atmosfera. Não é tão difícil emagrecer na menopausa. Inclusive, eu tenho muita experiência com mulheres na menopausa. O que acontece é que o emocional fica um pouco mais descompensado, e aí fica, às vezes, uma vontade aflorada de comer doces, ou às vezes fica mais depressiva, às vezes fica mais ansiosa. Teve uma paciente que eu atendi por um tempo que ela era muito. Ela chorava muito nas consultas, sempre ela chorava. No geral, a gente vê elas mais ansiosas, não depressivas, e essa ficou. E aí, essa descompensação emocional tem que ser tratada primeiro, muitas vezes em conjunto com o nutricionista, principalmente se ele for um nutricionista integrativo. E aí eu digo isso só porque eu sou nutricionista integrativa? Não. Mas é porque assim, não adianta você querer tratar isso com um nutricionista esportivo, exclusivamente. Ele não vai ter a habilidade, né? Ou com um nutricionista especialista em alergias que só trabalha em alergia. Ele não vai conseguir te ajudar nessa profundidade, entendeu? Talvez um nutricionista de Ayurveda já consegue mais também, assim como o integrativo. E aí você vai conseguir emagrecer tranquilamente. Não fica com isso na cabeça que é muito difícil, porque não é. O metabolismo está um pouquinho reduzido, mas é muito fácil a gente compensar essas quedas de metabolismo na dieta. Não é tão grave assim, entendeu? Pois é, não é difícil, confia no processo, vai no nutricionista, faz a dieta e dá a importância para. Sim, e aí qualquer coisa também você faz reposição hormonal, né? E paciente na menopausa, na verdade, elas têm ótimos resultados também. Quando faz a reposição hormonal também fica rapidinho. Muitas vezes fica assim, melhor do que ela estava 10 anos atrás. E muda a disposição, né? Muita coisa. Muda. É só uma fase, na verdade, assim, o climatério, o entrar na menopausa é muito desagradável, porque, gente, se para mulher entrar na TPM já é muito desagradável, você imagina essa mudança, né? Qual a diferença de uma dieta para perder peso e para perder somente líquido? Bom, quando a gente perde líquido, a gente perde peso, certo? O processo de perder líquido chama de desidratação. Habitualmente, dietas para desidratar a gente faz em atletas, geralmente para bater peso antes de competição. No bodybuilding faz isso para ele poder ficar com o físico mais desenhado, porque quando ele já está lá, já fez a preparação não sei quanto tempo, e aí ele vai competir, a água atrapalha a definição. E eles precisam de um nível de definição muito grande para poder ganhar medalha, né? E aí desidrata, e lutadores também, a gente desidrata muito para poder bater o peso às 48 horas ou 24 horas antes da luta, depende do esporte. E é isso, assim. Agora, se a pessoa tá muito inchada também, mas aí a dieta é para desinchar no esquema de desinflamar, e aí ela perde líquido porque ela tinha líquido demais para perder, né? Para poder desinchar mesmo. E aí tudo que você perde de líquido, você perde de peso. Agora, emagrecimento é diferente. Emagrecimento você vai perder. Na verdade, assim, o emagrecimento é perder água e gordura junto, porque a pessoa às vezes está com muita. Você vai fazer uma bioimpedância da pessoa que está com muito peso, muito acima do peso, ela também tem muita água para perder, porque a bioquímica da parada é assim, para a gente poder armazenar a gordura, para a gente poder armazenar músculo, a gente armazena água também. Então, de acordo com o que você perde um, você perde o outro. Mas geralmente, quando a gente quer falar de emagrecimento, o foco é perder gordura, né? Acho que a diferença é essa, né? Em questão de dietas muito restritas, essas dietas da moda. As pessoas perdem muito mais líquido e elas emagrecem bem rápido do que gordura. Porque se elas voltam a comer normal, volta da mesma forma, né? Perdeu rápido, volta bem rápido. Na verdade, não é só água, perde massa muscular, né? Perde uma massinha muscular rápida, porque a gente tem um estoque de glicogênio muscular nos músculos. Porque, né, glicogênio muscular. Então, esse estoque que fica nos músculos, quando a dieta está muito hipocalórica, ou seja, com muitas baixas calorias,
ou é uma dieta muito nada a ver, assim, tipo, deixa eu citar uma dieta muito nada a ver. Acordo, como dois biscoitos creme cracker, aí eu almoço abobrinha e alface, e aí à tarde eu como uma maçã, de noite eu bebo água. É absurdo, mas as pessoas fazem coisas absurdas. Existem níveis absurdos da pessoa comer algodão. É uma doença, mas as pessoas comem algodão com água para estufar aquilo no estômago e ela se sente saciada. Então, assim, essas coisas absurdas existem e muito, certo? E aí, numa dieta, por exemplo, nessa composição, ela vai perder água e ela vai perder o glicogênio muscular que está lá armazenado. Então, ela vai emagrecer mais rápido, mas na primeira carbada que ela der, primeiro sanduíche que ela comeu, ela já volta tudo. Entendeu? Não é um emagrecimento. Emagrecimento rápido, ele não existe, porque a gente não engorda rápido. Existe um desinchar rápido, porque inchar a gente incha rápido, né? Agora, o emagrecimento ele tem que ser conquistado, né? A gente tem que pôr aquela energia que está guardada, ou melhora da composição corporal, a gente tem que colocar aquela gordura que está guardada, como aquela energia guardada em formato de gordura para jogo. Tem que conseguir quebrar ela, colocar ela na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea fazer ela virar energia, gastar essa energia que está lá. Porque se não gastar também, vira gordura de novo. Tem como ser rápido, né? Não tem como mesmo, não. Não tem. É todo um processo. É todo um processo. Mas também, assim, não é tão difícil, também não é tão demorado. O tamanho, a velocidade do seu resultado é igual ao tamanho do seu esforço. O esforço ele é um agente de velocidade. Se você se esforça pouco, mas faz um pouquinho todo dia, uma hora o resultado vem. Se você estiver num período de hiperfoco e falar agora vai, e fizer, vai, e aquela hora vai. Não é tão difícil assim também, não. As pessoas, o que é difícil é a crença limitante, porque assim, mudar a composição corporal, seja para emagrecer, seja para hipertrofiar, seja para. Porque, na verdade, sim, gente, quando a gente fala de mudança da composição corporal, melhora da composição corporal, a gente está falando de diminuir gordura e melhorar a água, se for o caso, se a pessoa estiver desidratada, e melhorar músculo. É isso. Então, o emagrecimento, na verdade, ele é melhora da composição corporal, porque às vezes a gente fala de emagrecimento e a pessoa pensa que é só emagrecer 20 quilos que é emagrecimento. Não é. É porque não é bem definido esses temas para todo mundo, né? Mas então, isso é melhora da composição corporal. Melhora da composição corporal é hoje você está melhor do que ontem. E aí uma vez que a gente começa esse processo, ele desenvolve. Você tem só apenas que se dedicar. Quanto mais focado você tiver em mudar o seu corpo, mais rápido vai. Porque a manutenção não é tão difícil. Uma vez que você fez uma parada certinha, igual, por exemplo, quando no curso, o que é que a gente faz no meu curso? Ensina a pessoa a pensar. A gente ensina sobre a comida, a gente ensina sobre os pensamentos, a gente ensina sobre crença limitante e a gente empodera a pessoa dentro de tudo que ela precisa saber para as fases da vida dela. Para ela conseguir, quando ela quiser aumentar um pouquinho de massa, ela aumentar, quando ela quiser engordar um pouquinho, ela engordar, quando ela quiser emagrecer, ela emagrecer, quando ela quiser se sentir bem, ela entender por que ela está se sentindo bem e resolver isso. Isso, depois que você aprendeu o caminho, a manutenção não é tão difícil. Agora, para você chegar onde você quer, se tiver meio longe, vamos dizer assim, se a pessoa quer emagrecer, por exemplo, e ela precisa emagrecer 20 quilos, ela precisa de um foco maior, de um período de foco maior do que uma pessoa que quer emagrecer 4 quilos e melhorar a composição. Isso é claro, ela precisa de um pouquinho mais de força de vontade. Mas a gente ensina isso. Mas depois o caminho é super tranquilo. Uma vez que você aprende a parada e entende os motivos, entende o que é saúde para você, vê que você não precisa ficar com preguiça, que você não precisa ficar desanimado, que você não vai sentir dores, porque existem várias dores que as pessoas sentem devido à alimentação, que não vai ficar com o intestino preso, que não vai ficar constipado, que não vai ficar com gases. Tem gente que fica rotando, que fica com o estômago doente. Não vai ficar, ela não quer ficar daquele jeito mais. Então a manutenção passa a ser tranquila. Beber pouco vinho, gin, drinks interfere na dieta? Então, o resultado a velocidade do seu resultado vai vir de acordo com o tamanho da sua dedicação. Interfere na dieta? Interfere. Agora, o quanto isso importa para você, que é mais o caso. Por exemplo, quando você está em períodos de hiperfoco, e nossa, quero emagrecer, preciso emagrecer urgente, que eu tenho, vamos supor, um casamento para ir, eu quero. Aquilo era uma data importante para mim. Aproveita essa data, abraça ela e dá o seu melhor, porque você tem uma coisa a mais te ajudando nessa meta. E aí não bebe, porque seu resultado vai ser maior. Agora, em contrapartida,
O ficar sem beber te estressa muito e você quer beber um pouquinho às vezes, consegue beber pouco, porque tem gente que consegue tomar 2 tacinhas de vinho e tá legal pra ela. Tem gente que se tomar 2 tacinhas de vinho vai tomar 2 garrafas. E aí é proporcional ao esforço. Se eu não me esforcei, vai demorar. 1 grama de álcool tem 7 calorias, enquanto 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Vamos pensar no pãozinho como carboidrato, só para vocês terem uma noção. Então, é mais calórico. E se eu não consumir demais, entra um pouquinho da parada que a gente está conversando de dieta flexível. Cabe. Agora, se eu tô com urgência de emagrecer e tô vendo que nada tá funcionando, aí você tem que cortar. Por um período. Eu não acho que para ser saudável tem que cortar álcool para sempre, não. Pelo contrário, eu consumo álcool também. Só que, é claro, tem que ser ponderado, porque o álcool ele é inflamatório e ele é calórico. Ele tem única e exclusivamente a função de ser recreativo. E aí vem o bom senso. Que também é uma coisa que eu explico no curso, gente. É muito completo, eu ensino tudo. Tudo, tudo, tudo. É como que você vai pensar, como que você vai entender, quando que vale a pena, como fazer para, por exemplo, poder beber e não ser tão interferir tanto na dieta. Ainda bem que Claro, para esse mais problema eu não passo. ainda bem que, gente, quem não bebe, é uma benção quando chega lá e fala assim, não, eu não bebo. Eu falo, meu Deus, é só controlar o doce? Porque geralmente quem não bebe é descompensado no doce, né? Eu falo, não, o doce é muito mais fácil. Porque o doce é menos recreativo, né? Mas aprende bem. Uma vez que você entende o valor da sua saúde, e para quem chegou agora, a gente estava falando desde ontem de conceito ampliado de saúde. O que é saúde? É o bem-estar físico, emocional e social. Uma vez que você se sente bem para socializar, mora num ambiente bom, entende o valor da sua saúde, de não tomar remédios, de se sentir bem, de ter disposição, de não ficar fadigado, de se propor a fazer uma atividade e conseguir concluir aquela atividade, você começa a ter um outro relacionamento com as coisas que te tiram saúde. Entendeu? E não é que você não vai querer nunca mais beber, você vai beber, só que você não vai beber a ponto de te prejudicar caso você fazia isso antes, né? E se você já não fazia, você vai entender que, poxa, daquele jeito que eu faço aqui tá de boa, não precisa ficar preocupada e tira um peso da sua cabeça, né? Por exemplo, hoje o tema é dieta flexível, né? Falar disso, de dieta flexível com álcool, né? Tipo, cerveja é carboidrato, então eu vou tomar todo o meu carboidrato na cerveja. Gente, acontece. Não, não é legal, não é uma coisa inteligente, porque a cerveja tem carboidrato, ela tem álcool, ela é inflamatória, ela é uma caloria vazia. Então, por isso, quando pensar em dieta flexível, não pode ser tão ferro e fogo, tá? Tipo assim, achar que E é só você isso mesmo. acha que todas as pessoas podem fazer a dieta flexível? E acho que pode. É igual aí, assim, o resultado. Se você for uma pessoa, se você for ir para essa dieta flexível e tava tudo muito ruim, isso já vai ser melhor um pouco, porque às vezes a pessoa, imagina se ela comia 5% de proteína no dia e um monte de caloria. Não, 5% é muito difícil, né? Mas 10%. E um monte de calorias e diminui a quantidade calórica e aumenta a quantidade de proteína, ela já vai ter uma melhora. Entende? Ela não vai conquistar nada duradouro e talvez ela não vai aprender a pensar como deveria, porque, gente, não adianta a gente fazer dieta sem aprender a pensar, sem entender a rotina, sem entender as coisas, o motivo. E aí é tudo muito individualizado. Se você tiver um nutricionista bom e ele for fazer para você, é tudo 100% individualizado, mas existem regras, né? Pra gente ser nutricionista, a gente tem as diretrizes. E aí, uma vez que você entendeu a diretriz, que é o que eu faço no curso, eu ensino a diretriz de tudo e te ensino a pensar. Você consegue fazer dieta não só para você, você melhora a qualidade da sua casa toda e das pessoas que estão ao redor. Que é isso que eu acho que assim, um bom nutricionista faz. Quando é num a um, ele ensina exclusivamente para aquela rotina, aquilo ali. Quando é de uma forma mais abrangente, ele te educa para você pensar como se você fosse um nutricionista. Isso é um barato, né? Dentro desse sentido que eu tô falando, né? De conquistar a saúde. Agora, se a pessoa fizer dieta flexível e consumir tudo natural, é uma boa estratégia, sabia? Não vai ajudar a pensar, mas a curto prazo é uma boa estratégia. Se ela conseguir entender, assim, o que a gente fala, todos os nutricionistas falam aí, tipo, evita panificado, não come ultraprocessado, faz aquilo, e jogar aquilo dentro da dieta flexível vai funcionar por um tempo.
Aí Elaine perguntou aqui se eu sou a favor de energético. Depende do que a gente tá falando de energético. Red Bull? Tipo, Red Bull é refrigerante, né? Refrigerante com estimulantes. Então, eu não sou adepta ao consumo excessivo de nada que for industrializado. Eu sou adepta só de coisas naturais que promovem saúde. O energético não é uma bebida que vai promover saúde. Mas a gente pode, se a ideia for só ter energia, né? A gente tem cafeína, a gente tem gengibre, chá verde, tem outras coisas que têm funções energéticas, tá? E na verdade, assim, se a gente for pensar ainda trazendo para o meu lado da nutrição integrativa, eu faço muitos repositórios energéticos para as pessoas, só que dentro do que o corpo precisa mesmo, não mais certinho, usando é, energia dentro da bioquímica, chama ATP. E para produzir ATP, a gente precisa de várias moléculas. Então, a gente precisa de magnésio, a gente precisa de derribose, e aí a gente vai lá e dá esses bioativos produtores de energia para a pessoa. Agora, energético tipo Red Bull, aí não rola. E tem Né, muito Bruna? açúcar, né? Energético tipo Red Bull não rola. Não, eu trabalho muito com energético. Você vê, eu trabalho e eu não. Eu olho pro energético, eu juro que eu olho pro energético e eu falo, eu acho que meu corpo não merece tanto açúcar. Energético é um trem. Ou tem tanto açúcar, mas tanto. Os tradicionais, porque hoje Não, em e dia mesmo tem muitas opções sem açúcar. tem. Mas aí ele é cheio de aspartame, e aí ele é cheio de produtos químicos, de conservantes. Pensa. Gente, eu acho que ainda não tá no YouTube, mas eu vou colocar semana que vem uma aula que eu falei só de alimentos ultraprocessados. Eu expliquei na lata o que que acontece quando você ingere corante, quando você ingere glutamato monossódico. Eu acho que assim, todo mundo merece assistir aquela aula e mostrar para todo mundo que ama, porque vocês sempre precisam saber o que que acontece. Eu falo que assim, uma vez que você sabe o que que acontece, aí meu papel acabou. Se você acha que seu corpo merece aquilo, tudo bem, né? Aí tá tudo certo. Mas, Não, mas tem que saber, né? é porque Pode as falar. pessoas não olham normalmente os rótulos, mas os alimentos sem açúcar é igual o exemplo da Coca que você deu no vídeo mesmo. O sem açúcar tem muito mais ingredientes porque eles precisam manter o sabor. Então, para manter o sabor, eles têm que adicionar várias outras coisas. Sim, várias outras coisas. E nisso a gente começa a falar de disruptores endócrinos. O que são disruptores endócrinos? É o mal do século. Disruptores endócrinos, assim, a saúde da gente está tão prejudicada, as pessoas estão ficando tão doentes por conta dos disruptores endócrinos, que são substâncias que imitam hormônios do nosso corpo. Então, vamos supor, eu tenho o hormônio da tireoide, certo? E aí eu posso ingerir alguma coisa que está ali naquele energético zero, por exemplo, que tá, se você fosse pensar só por macronutrientes, estava tudo ok. E aí eu consumo aquilo, e aí ele vai lá e entope a minha célula, vulgarmente falando. E em vez do meu corpo, ele vai lá e entende que aquilo era hormônio da tireoide. Então começa uma disfunção metabólica. E é isso que acontece com os produtos ultraprocessados.